Eu recebo duas pessoas aqui para bater um papo conosco, muito legal. Eu gosto quando há um assunto de debate, para mim, convida que o Fábio está dentro. Estou recebendo aqui o procurador do município de Camaquã, doutor Fabiano Ribeiro, e o vereador do Progressistas, Vitor Azambuja. Muito bom dia aos senhores, bom dia Fabiano, tudo bem? Bom dia Fábio, bom dia Vitor. Bom dia. Bom dia, Fábio. Bom, o assunto é o seguinte, pessoal. Estamos recebendo a BR-116, temos notícia aí de que provavelmente nos próximos anos teremos o gás natural sendo canalizado pela nossa 116 também, empresas investindo grandemente em tecnologia da nossa região, a prefeitura aí com investimento pesado no que diz respeito à pavimentação, asfaltamento e tudo mais acontecendo. Então, nós estamos vivendo novos momentos. O Superporto de Rio Grande também com uma atração bastante grande, consolidando aí Pelotas, Rio Grande também com turismo, falamos com os prefeitos dos dois municípios. Eu acho que bons ventos estão acontecendo para o nosso lado. Porém, algumas coisas é importante a gente trazer para cá. Sempre fomos a favor, eu acho que nós não podemos mudar o discurso quanto a isso, de que nós temos que atrair coisas para a nossa região. A região sul do Rio Grande, há muitos anos, passa longe de grandes desenvolvimentos, como acontece na Serra Gaúcha, da região de Lajeado, assim por diante, porque lá nós vemos um fervor de investimentos, crescimento de outras coisas. Bom, acontece que Camaquã, ao longo dos últimos anos, recebeu aí um aumento significativo da THB, empresa de imóveis em Camaquã, recebemos aumento significativo da Bruville, da Camil, nós recebemos aí a Bruville, por exemplo, já ampliando agora, vai fazendo a termoelétrica para gerar energia. E quem mais, Diego, tu vai falar? O Hotel Bartz, que está fazendo um belíssimo projeto e empreendimento ali no Distrito Industrial, agora com aquisição de máquinas diretamente da Alemanha. A Fubra também, olha, com aquele belo material ali que foi construído e tem outras perspectivas de crescimento. A empresa Espirulina também vendendo produto para todo o Brasil. Tem aquela Três Passos, né? A Três Tentos, perdão, lá no Distrito Industrial, empresa lá de Passo Fundo, região norte, estado investido pesado em Camaquã. Então, não dá para dizer que as coisas não estão acontecendo, está acontecendo na nossa região. Acontece que agora, esse ano, surgiu um assunto legal para Camaquã. Mais uma empresa tem interesse de vir para cá. Então, essa empresa procurou a prefeitura, como sempre é assim que se faz, procurou o secretário do Comércio, procurou o prefeito, interessado em fazer uma instalação em Camaquã de um projeto, um grande projeto pelo tamanho, e quando se faz uma solicitação de contrapartida da prefeitura ou de algum órgão estadual, federal, é feita uma defesa, um projeto de estruturação, viabilidade econômica e tudo mais. Bom, esse projeto surpreendentemente positivo é um projeto que solicita da Prefeitura Municipal de Camaquã uma área de 13 hectares, uma área bastante grande, são 130 mil metros quadrados para fazer todo esse investimento. Então, cabe à Prefeitura fazer a defesa desse projeto e encaminhar à Câmara de Vereadores. Os vereadores, por sua vez, tem que fazer o trabalho deles, obviamente, vamos analisar o que é, se é bom, ponto, reivindicar a documentação, se não tem, fazer a vistoria do local e tudo mais. Então, esse processo, todos nós aqui discutimos bastante na rádio, e houve a discussão na Prefeitura, houve a discussão na Câmara, inclusive ontem teve mais uma discussão sobre esse investimento em Camaquã. E eu achei por bem a gente convidar o doutor Fabiano, que é o procurador do município, e um dos vereadores que estão nessas comissões que discutiram esse assunto, o Vitor Azambuja, para tentar entender um pouquinho quem é a empresa, como a empresa veio parar em Camaquã, quais as possibilidades dessa empresa de fazer esse investimento, quais as garantias que essa empresa tem de fazer esse investimento, porque todos nós sabemos, a Prefeitura, com a licença da Câmara, autoriza a transferência de um imóvel para uma empresa privada, consequentemente que essa empresa faça tudo o que está prometendo. Bom, se ela fizer uma parte ou não fizer nada, como volta isso para o município e assim por mais? Isso tudo leva à questão porque Camaquã, uns anos atrás, recebeu uma proposta de uma empresa chinesa para a construção de empresas de carrocerias de caminhões aqui em Camaquã, e vocês viram o que deu. O estado todo brigando pela empresa, empresas compraram, inclusive tem a Suspentec, uma empresa comprou alguns hectares aqui na BR-116, está ali ainda a empresa, sindicato das empresas cegonheiros vieram para Camaquã, todo um furor tremendo do Rio Grande do Sul e do Brasil com essa fábrica.
a prefeitura adquiriu 100 hectares de campo aqui na BR-116, e isso, olha pessoal, custou na época 2,5 milhões, se eu não me engano isso, um valor significativo. E olha, se eu fosse o prefeito, secretário, o vereador na época, eu endossaria, porque nós não poderíamos perder isso. Mas, infelizmente, frustrou. Agora, pelo menos a prefeitura fez o papel de indutora do processo. Só que agora aparece uma outra empresa, no outro segmento, e também cria todo esse negócio. Não sei se pela experiência dos chineses, nós agora estamos tendo uma experiência de pensar um pouquinho mais. Por isso que nós trouxemos aqui o procurador do município, doutor Fabiano, que eu acho que tu poderia nos iniciar falando conosco sobre o papel que a prefeitura faz nesse primeiro momento, doutor Fabiano. Eu fiz essa contextualização, que eu acho que é super importante, e o senhor traga para esse assunto dessa empresa que, então, consolidou oficialmente o pedido à prefeitura de Camaquã. Bom dia, então. Bom dia, Fábio. Bom, eu renovo aqui os cumprimentos ao Diego, ao Kevin, que não tinha cumprimentado, o vereador Vitor, que nos últimos dias temos debatendo quase diariamente questões diversas, né, vereador? E a ti, Fábio, sobretudo a quem nos ouve. É uma boa hora da gente discutir isso antes de que se consolide. Exatamente. Com certeza. E a oportunidade de passar para a comunidade o que pensou o Poder Executivo quando elaborou o projeto, amadureceu o projeto na forma interna e, depois de uma discussão ampla, junto com o prefeito, vice-prefeito, com os secretários que envolvem a questão, disse assim, vamos parar por aqui ou vamos colocar na casa do povo para que o debate se amplie e, a partir daí, se consolide o ato ou não. Então, o primeiro ponto é, nós trabalhamos o projeto depois que ele foi apresentado, foi feita a visita ao prefeito, foi o secretário da Indústria e Comércio, então o secretário Sidney, depois da sequência o Claito, depois Jéssica. E tem viabilidade técnica do ponto de vista projeto. E aqui eu quero deixar bem claro que o procurador do município não tem intenção nenhuma de defender a empresa. Sim, fazer o que está... não tem. Olha, a empresa é de baixo faturamento, é uma empresa pequena pelo porte, já antecipa para toda a comunidade. Isso não há discussão. Sim. Ela é uma empresa que não tem cacife por conta própria para fazer a linha de investimento, o projeto de investimento que ela se apresentou. Então isso daí não passou despercebido pelo poder público. Então veio com viabilidade técnica do aspecto negocial, do aspecto de mercado, veio para a Procuradoria. Nesse caso aqui ainda fui eu mesmo que despachei, verifiquei, tá faltando documentos, Sim. Os contratos sociais, tudo que exige a Lei 364, que é a Lei de Incentivo, 364 de 2002, a Lei de Incentivo do município. Passa o segundo ponto. Bom, agora vamos tentar dar guarida jurídica para que, se isso der errado, o município não tenha prejuízo nenhum. E aí nós começamos o ponto que é bem legal passar para a comunidade. A empresa, por conta de um artigo que tem lá na Lei 364 de 2002, todas as empresas que ganham um lote do município, elas naturalmente têm que ter uma cláusula de reversão. Tu tem 1 ano para te instalar, caso tu não te instale nesse 1 ano, volta para o município. Sim. Te instalou ou iniciou a instalação, porque muitas vezes pode acontecer algum... Depois tem 10 anos que tu tem que manter a atividade de acordo com o projeto que tu apresentou, tantos mil de faturamento, tantos de empregos, né? Essas coisas tudo, não. Ela cumpriu isso durante 10 anos, no ano seguinte ela pode vender. Sim. É dela. Antes disso, se ela não cumprir, volta para o município e ainda a empresa perde tudo que investiu em cima porque fica em favor do município. Isso é o que consta na lei. Bom, estabelecido o cenário, o prefeito questiona. Doutor Fabiano, é seguro? Depende. Ela está pedindo que dê em garantia o imóvel. E a nossa lei, ontem eu fiz o alerta lá. Essa cláusula de reversão, ela por si ela é um ato jurídico bilateral com condição resolutiva. Ou seja, ela não tem condão de gravar e impedir que ele transfira.
Então, graças a Deus, nunca fomos... eu transfiro para o Fábio. Sim. E o Fábio fica com uma condição resolutiva. Se ele não fizer isso, volta para o município. Agora, se o Fábio, no meio do caminho, malandrear, vender ou o banco executar, expropriar, aí entrou o detalhe de uma segurança maior que nós demos, Fábio. Só para concluir o raciocínio. Chegamos e agora vamos gravar também, e está lá o projeto, com cláusula de inalienabilidade e impenhorabilidade. Em resumo, para quem nos ouve, a conversa é assim. Caso a empresa não consiga o financiamento, no primeiro ano que passar e ela tiver com o imóvel parado, sem concluir um ano, o município vai e reverte o imóvel para o nome dele. Sim. Ele fica impedido de vender, o banco fica impedido de executar. Sim. É trancado completamente no registro de imóveis. Se ela começou as atividades e não venceu 10 anos produzindo tudo aquilo que nos prometeu, volta para o município também. Okay. Bom, aí vem o segundo passo. Prefeito, não passou despercebido que a empresa é uma empresa pequena, que é uma empresa relativamente nova. Nós estamos aqui analisando a coisa sob o foco do incentivo. Essa mesma proposta que foi apresentada para o município passou pelo Fundopem e o Fundopem aprovou. Desconto de CMS. Sim. O cenário é, temos o terreno lá, está parado. Se outra empresa vier no mesmo período, nós podemos perder um negócio bom por arriscar num negócio ruim. Sim. O prefeito diz, não, calma lá que tem mais terrenos. Nós temos mais áreas. Sim. Tem a área dos chineses lá. Tem o próprio Distrito 2, tem 30 hectares ali disponíveis também, né? Perfeito. A partir daí, se tomava a seguinte postura. Ou o prefeito estancava por ele, completamente, Sim. o assunto, ou ele, depois de amadurecido o projeto, o expediente completo, Sim. resguardado o patrimônio do município, entrega para quem é o julgador da causa. Sim. Quem? A Câmara de Vereadores, Sim. que é quem, em última análise, aprecia. É um projeto, para nós, absolutamente tranquilo. Tanto que o governo e os partidos que o compõem nem convocaram a sua base para defender de unhas e dentes. Sim. E sim dizer o seguinte, vocês Analisem. E muito bacana essa oportunidade aqui com ontem a nossa reunião altamente produtiva, alto nível, discutindo questões técnicas, mostrando que os vereadores estão sim preocupados. E, enfim, Deixa eu fazer antes de passar a palavra para o Vitor, então, eu tive uma oportunidade durante um ano de ser secretário da Indústria e Comércio Camaquã. E a minha época, na época nós tínhamos o procurador Dr. Fulvio, e eu pedia para o Dr. Fulvio, nós temos um distrito pouco usado, porque pelo tamanho do distrito 1, tinha empresas que ganharam, tipo assim, 1 hectare, mas usava 1 terço do terreno. Outra área não usava. Outras empresas tinham ganhado o seu patrimônio, porque era um valor subsidiado, né? E também não usava inativos lá dentro. Então nós tentamos reverter algum desses casos. Mas quando tu fala em reversão, muitas vezes judicialmente é um negócio que leva anos para te poder adequar, porque a pessoa diz, não, mas eu trabalhei um ano lá, eu produzi, depois parei pela crise, não sei o quê. Então começa o município também a criar dificuldades para si. A outra coisa é o seguinte, áreas grandes como essa, 13 hectares, para o pessoal ter uma ideia, é uma área assim bastante significativa para uma empresa, que ela daqui a pouco pode usar 1 hectare durante um tempo e dizer que nos próximos anos vai usar os outros hectares. E aí fica uma coisa complicada. Como tu defende? Pô, tu não usou os 13 hectares do projeto, tu só usou 2 hectares. Sim. Como é que tu... E aí, como é que reverte isso? É o cronograma de obras que ela mesma apresenta, né? Sim. Então existe ali... ela tem, pelo cronograma apresentado, até um ano para começa a se instalar. Por quê? Porque ela diz o seguinte, eu preciso fazer ajustes de ordem financeira entre a data da efetivação da doação até liberação do recurso e início de obras. Então ela alinhou aqui 1 ano para começar a instalar e 2 anos e meios para concluir a instalação. Ok. Tá, não concluiu nesse período, já temos a condição resolutiva. Certo. Neste caso, quando
Essa própria área já foi dada para o Estado. Foi para fazer o presídio. E teve, com cláusulas de reversão, voltou para o município. Sim. Então, são esses dispositivos. Quando nada acontece ali, e aí é o grande temor do vereador Vitor, que ele vai explanar daqui a pouco, mas essa empresa não vai conseguir o financiamento. Se ela não conseguir o financiamento, é 1 ano que a área vai estar parada. E o raciocínio foi esse. A área parada durante 1 ano, aguardando sair o financiamento. Se não sair o financiamento, volta para o município. Se nesse período, e isso foi questionado lá dentro, nesse período, 1 ano, existe o risco de nós perdermos uma empresa forte que venha para outro tipo de comércio, temos outras áreas. Outras áreas, então tá bem. O vereador Vitor, eu gostei que o doutor Fabiano fez uma explanação bastante significativa e muito transparente sobre a possibilidade de a prefeitura se precaver de coisas que podem acontecer durante a autorização, instalação ou não instalação. O que vocês, como vereadores, identificaram ou buscaram nesse período? Certo, Fábio. Eu falo aqui também como vice-presidente da Comissão de Orçamento, né, o relator desse projeto é o professor Clayton Silva, mas falo especialmente como vereador, né, representante da população e que preciso ter responsabilidade, especialmente um projeto como esse, que fala sobre, né, um terreno público que é da população. Então a gente tem que ter ainda mais responsabilidade para tratar sobre isso. Quando esse projeto entrou na Câmara de Vereadores, né, a gente tinha o conhecimento de que seria um projeto bem amplo, extenso, enfim, e começamos a procurar algumas informações sobre isso. Foi a partir desse momento que eu comecei a procurar informações sobre o projeto e sobre a empresa que começamos a encontrar diversas incoerências, né? E inicialmente, né, lá atrás, depois foi negado pela prefeitura, quando o proprietário que promete investir 127 milhões, agora já são 170, 180 milhões, segundo ele, pedir até mesmo ajuda de maquinário para fazer a terraplanagem, a gente já viu, olha, a empresa quer investir um valor tão significativo, mas não consegue custear o maquinário para terraplanagem, né, precisa de garantia do terreno para dar ao banco, mas aí foi negado pela prefeitura, porque também a lei municipal, acredito, com relação à garantia não permitia. Mas, enfim, diversos questionamentos da população, diversas informações sobre a empresa, sobre o proprietário da empresa. E quando o proprietário foi, né, deu uma entrevista, ele estava um pouco, acredito, nervoso, enfim, e fez algumas considerações até relativa à comissão de orçamento, né, de que estava se trancando demais, enfim. Mas não é isso, nós precisamos esclarecer as coisas, né? Eu fui intimidado por WhatsApp pelo proprietário, né, e deixei registrado isso ao prefeito, né? Acho que não é uma postura de um proprietário de uma empresa que quer se instalar na cidade, de um projeto que está tramitando na Câmara de Vereadores, chamar no WhatsApp um vereador para tentar intimidar, para ver se assim as coisas andam. Não é dessa forma que acontece. Então, são diversos questionamentos que a gente faz justamente, né? Porque uma empresa que tem 11 funcionários, segundo o proprietário em uma reunião que fizemos na prefeitura, 11 funcionários sendo 3 de carteira assinada. Uma empresa que fatura 140 mil por mês. Uma empresa que tem um imóvel, segundo ele, e que não diria onde que é esse imóvel. E a sede da empresa é uma fumageira, enfim, né? Vamos falar importador e exportador de fumo. A sede da empresa é uma sala comercial e um prédio comercial da cidade. Então são diversos questionamentos que nos fazem justamente... Põe dúvidas. Põe dúvidas porque a empresa não tem lastro econômico financeiro. Mas a dúvida não é um problema, Vitor. Eu acho que levanta dúvida. Eu acho que se fosse eu o prefeito ou o procurador, as dúvidas são importantes para a gente tentar detalhar isso. Eu tive a oportunidade de conversar, o doutor Fabiano. Eu liguei para o secretário de Estado, Edson Brum, porque ele mandou para nós o material sobre o empreendimento que ia acontecer no Rio Grande do Sul de alguns milhões de reais de empresas que estão passando pela secretaria. E eu perguntei, secretário, eu tô com uma dúvida aqui, tá em Camaquã um negócio borbulhando aqui, eu queria dar em primeira mão a notícia para o Estado que Camaquã iria receber um investimento aí de 120 e poucos milhões de reais. O secretário Edson Brum, o senhor sabe de alguma coisa sobre isso? Aí na secretaria já passou essas coisas? Para minha surpresa, eu disse, não estou sabendo. Então, assim, o Estado gaúcho, o governador, seria o primeiro para vir aqui ajudar
fazer acontecer quando a opção de fio, vamos chamar CE, vamos chamar Equatorial, vamos... Entende? Porque o governador está em vontade de fazer as coisas acontecer. Mas tu vê, o secretário de Estado não sabia também dessa informação. Algumas preocupações, né? E aqui, fazendo um contraponto, mas né, a questão jurídica, eu tenho certeza que o Fabiano entende muito mais do que eu, mas algumas questões que precisam ficar claras. Por exemplo, o imóvel será empenhorado, mas nada impede que a empresa seja vendida, né? Que o CNPJ seja vendido e se troque um sócio. Né? Isso não há nenhum impedimento. Né? Outro ponto é que... Desde que comprometa-se a manter o contrato assinado. Exatamente. Outro ponto é que nós não temos hoje no projeto, nem na lei, exatamente, né, as fases. Primeiro, ele falou na prefeitura que seria 127 milhões, 170, e que no total seriam 500 milhões. Né? Nós não temos exatamente essas fases esclarecidas assim no projeto, né? Literalmente, para que se possa cobrar depois. Não, doutor Fabiano que tem o projeto construtivo. A maquete, exatamente. Não, tá em anexo do projeto de lei. O cronograma de obras. Sim, cronograma de obra, mas de investimentos... E o pedido de investimento dele, inicialmente, e o comprometimento para a doação está em torno dos 127 milhões, que ele informou que, atualizando os valores das obras hoje, passaria para 187. Essa é a nossa análise. O que vir, se ele chegar aos 500 milhões ou não, a nós, nesse cenário, já compensaria. Mas a questão, ele se compromete a construir, enfim, uma unidade ali inicialmente, com pavilhão, enfim, maquinário. Certo. Mas ali não tem justamente qual o valor que vai ser gasto, porque nós temos que cobrar isso também. Porque não adianta botar um pavilhão, né? Prometeu botar um pavilhão para beneficiar fumo, né? Ou enfim, uma estrutura. E botar uma estrutura muito abaixo do que ele está prometendo. Isso também a gente tem que deixar muito claro. Isso também é um receio, né, que se tem. Né? Porque essa ações de área pública fica isso no meio, né? A prefeitura quer daqui a pouco saber detalhes da empresa e a empresa às vezes não quer informar tudo o que vai acontecer. Então, outra questão, o Código Civil, e ontem a gente comentou isso, obviamente é uma posição pessoal minha, mas o Código Civil se sobrepõe à lei municipal. E no Código Civil, no artigo 884, traz justamente sobre o enriquecimento ilícito, que poderia a prefeitura, né, ser penalizada judicialmente, porque o 884 traz que determina que quem, sem justo motivo, enriquecer gerando danos ou perdas a outra pessoa, será obrigado a restituir o que foi indevidamente obtido. Isso pode sim ser uma questão judicializada. Quando se construir alguma questão em cima do terreno da prefeitura, né, a empresa fechar, o proprietário sair e ele tentar restituir isso aí. Mas nós já invertemos os lados, vereador. Porque quando esse cenário que o senhor está pintando, pelo que eu entendi, assim, a preocupação da empresa construir milhões lá em cima. Ou uma terraplanagem que seja. Ou uma terraplanagem lá em cima. E devolver o terreno porque não cumpriu o resto do cronograma. De qualquer sorte, o interesse público está resguardado. Porque se o terreno voltar e nós tiver que restituir, vamos restituir isso para o precatório, mas o terreno vai estar. Então, assim, essa inversão de lá para cá, essa inversão de lá para cá já está guarnecido o interesse público. O que a gente tem que cuidar é para que o terreno não cria. A área que é nossa. Nós vamos fazer o seguinte, são 11 horas e 5 minutos. O Diego está me pedindo que nós façamos um rápido intervalo, mas é interessante, o Vitor levantou um assunto e, obviamente, os procuradores têm total... carta branca do prefeito municipal de fazer coisas que venham a proteger não só o ente público, mas também o próprio prefeito, que quando endossa um assunto desses, está comprometendo até o seu patrimônio próprio, né? Sobre uma assinatura dessa. Então, daqui a pouquinho nós voltamos batendo um papo sobre esse assunto e você fica ligado, se quiser fazer alguma pergunta que a gente possa interagir com o pessoal, 986-369700. Vereador Vitor, só vamos concluir essa parte aí da garantia que eu achei interessante. O senhor quer trazer esse assunto aí. Qual é a dúvida que o senhor tem? A dúvida justamente é a questão. Algumas pessoas afirmam que o município não teria risco nenhum, não teria dano nenhum com esse negócio todo, né? Caso não desse certo. Mas eu tenho entendimento justamente, né, que como eu trouxe antes o artigo 884 do Código Civil, que versa justamente sobre o enriquecimento ilícito, que é quando alguém sem justo motivo enriquece gerando danos ou perdas a outra pessoa. Que pode ser que esse proprietário, né, dessa empresa faça terraplanagem ou coloque alguma coisa em cima do terreno, de algum valor, né, não dê certo, a causa de reversão faz com que o terreno volte ao município e ele possa entrar na justiça. E pode sim haver uma discussão judicial longa,
E o terreno, inclusive, a gente não poder mexer no terreno porque tem perícia, tem uma porção de coisas. Vai estar acontecendo. Outra questão é, né, e o procurador poderia responder justamente, ontem eu levantei a questão, quero trazer de novo. Na lei municipal dos incentivos, que é a lei 364 de 2002, no artigo 5º, no parágrafo único, traz que o município poderá ainda exigir que o requerimento que trata o caput, né, o requerimento de doação, enfim, de concessão de incentivo, seja acompanhado de memorial contendo os seguintes elementos. Inciso 8. Atestado de idoneidade financeira fornecido por instituição bancária e demonstração das disponibilidades financeiras para aplicação do investimento. Não foi nem solicitado ao proprietário isso. E entendo, tem investidores, né? Ele não tem recurso financeiro para isso. Mas pelo menos o atestado de idoneidade financeira fornecida por banco, poderia. Uma empresa garantidora, como nós vimos ontem na CPI. Vamos lá. Primeira questão. O senhor tem razão que o enriquecimento ilícito é vedado pelo Código Civil. Porém, a partir do momento que há reversão para o município, o risco não é do município, o risco passa a ser dele de ser ou não indenizado. Essa questão vai ser... mas aí ele investiu 500 mil reais, 1 milhão de reais em terraplanar, sim, incorporou o patrimônio do município e a partir de agora nós vamos ver se ele tem direito, porque a justificativa é que a nossa lei local já alertou ele tem, o senhor pode colocar uma emenda na lei, se quiser, para que conste na lei da doação de que as indenizações, as benfeitorias não serão indenizadas. O risco passa a ser dele. Então, o nosso papel aqui, eu como procurador, seu como vereador, é preservar o interesse público. Isso. E não o privado. Segundo a questão, atestado de idoneidade financeira garante que ele, com um salário de 1.000, 2.000 reais, uma conta vazia ou não está devendo na praça. Isso também não garante o investimento em si, nem que ele vai ser aplicado ou não. Então são coisas assim que, e só para deixar bem claro, Fábio, em poucos segundos aqui eu dizer para a população, nós não estamos apostando tudo e pedindo, implorando para a Câmara de Vereadores aprovem. Levantamos, guarnecemos de que o município não haverá prejuízo e entregamos para o juiz da causa. O senhor é um deles. O senhor pode dizer que não. E se no futuro a empresa se instalar no município vizinho e tiver prosperidade, nós vamos repartir com vocês essa negativa. O município encaminhou para a Câmara e a Câmara julgou. Mas eu acho interessante ouvir uma sinalização. Nós estamos em vídeo, o pessoal que puder olhar o vídeo agora em Facebook ou em YouTube, existe uma área gigante, uma área grande, são 14 ou 15 hectares. Uma parte dela está a nossa usina de asfalto de Camaquã. Ali, numa parte bem clarinha, cinza, bem no topo da foto. O resto da área é a área onde a empresa quer assumir ali na 350, esses 13 hectares restantes. É isso, né? Confirma? É isso aí, temos que desmembrar ali. Então, só para o pessoal ter uma ideia, aquela área da usina de asfalto já é grande. Deve ter 1 hectare, 1 hectare e meio, mais ou menos, né? Meio hectare? Só meio hectare? Bom, a outra área, então, é toda a área que o município daria para a empresa... para essa empresa que quer fazer o investimento em Camaquã. Bom, fizemos um cálculo aqui. A empresa promete investir 170 milhões de reais, a nova informação, porém o valor da área, hoje 1 hectare, custa 40 mil reais, 50 mil reais, vezes 13, 500 mil reais. O investimento para aterro, para essa área ficar devidamente aterrada, pronta para a obra, o doutor Fabiano calcula em torno de 4 milhões. Ele apontou esse valor. 4 milhões de reais. Então a área custa 500 mais 4 milhões de aterro. Importante registrar que em todos os documentos apresentados na Câmara de Vereadores, a empresa estaria sediada, né, teria sede no quilômetro 392 da BR-116, na São Carlos. No bairro São Carlos. Em diligência que fizemos lá, a empresa não está lá, né? Segundo informação da prefeitura também agora está no escritório, mas informações que nós tivemos, né, o proprietário afirma que saiu daquele local porque não tinha estrutura necessária para ele. Sim. Mas outras informação do proprietário é que houve pendências no aluguel. Do proprietário a empresa tem pendências no aluguel. A empresa canarana que quer investir 170 milhões teve pendências no aluguel no galpão que alugou. Uma sala lá numa casa no bairro São Carlos. Nesse quesito aqui, e quero justificar o que é o pensamento do Executivo quando analisa esse tipo de projeto. E não só do Poder Executivo Municipal, como de outros setores que fomentam a economia. O que a gente analisa nesse caso é, estamos
verificando um projeto de perspectiva de incentivo. Ou seja, o projeto, ele fala por si. É viável? É. Se tiver as garantias que ele está dizendo que tem, e o banco forneceu o dinheiro que ele tem, esse risco, vereador, esse risco que o senhor está analisando é de crédito bancário. Porque o que a gente analisa aqui é o seguinte: o município investiu alguma coisa para trazer essa empresa para cá, ao contrário de outrora, que se comprou a 100 hectares, o município... Até agora não botou nada na frente. A área está lá parada. Tá bom. Tá bom. O risco que temos é, 1 ano ela vai ter que ficar parada mais. Porque se ele não iniciar as atividades, em 1 ano, retorna para o município. Analisar o pormenor do extrato financeiro da empresa, analisar se a empresa vai ter ou não a garantia. Esse é um dilema que ele vai ter para colocar em prática aquele projeto estrondoso que ele nos largou frente ao banco. Mas eu só fico imaginando assim, eu também comungo com o senhor, a decisão do prefeito assinar um projeto autorizado pela Câmara, se a Câmara autorizar, passando para uma empresa uma área de 13 hectares, mesmo tendo esses históricos, essas informações que o vereador Vitor falou do proprietário do imóvel que está em pendência, locação, quer dizer, coisas que vão chegando informalmente para os senhores, né? E aí o prefeito, não, mas eu tenho que dar, eu quero fazer a empresa vir, mas informalmente vai chegando umas informações assim... Eu vou fazer o raciocínio inverso ao teu. Vamos lá. Fábio, prefeito de Camaquã. Chega lá a empresa, apresenta o projeto, busca o teu procurador, busca os teus secretários e diz o seguinte: tá, corremos o risco desse terreno sair da mão do município caso isso daqui não se conclua? Não, prefeito, não corremos. Bom, agora a decisão é: paramos por aqui ou compartilhamos isso com os representantes do povo? É só isso que foi feito. Nós largamos essa discussão e quando a gente fala aqui que o governo não mobilizou a sua base, é porque deixou todo mundo absolutamente tranquilo de que isso não é um projeto de governo, não está no plano de governo do prefeito Ivo, ele não se comprometeu em dar um terreno para Canarana quando se elegeu, ele simplesmente fez um expediente que bateu a sua porta, amadureceu e disse assim: agora vamos entregar para quem tem legitimidade. Se ele fosse sentar em cima do projeto e não ir para frente, mas ele procedeu de todas as formas. Tá certo, tá correto. E o segundo ponto que a gente fica pensando é o seguinte: poderíamos nós lá, 3 meses atrás, ter negado isso. E hoje eu estar aqui conversando contigo, talvez não na presença do vereador Vitor, mas na presença de outro vereador dizendo: tá, mas só um pouquinho, não quer que venha prosperidade para Camaquã? Concordo também, tá bem correto, concordo com o procurador. Vereador Vitor, a bola ou a batata quente, vamos dizer, está na mão dos vereadores. Eu acho que é interessante agora, todos os vereadores estão nos ouvindo, representando a cidade de Camaquã, baseado em tudo que a prefeitura já alcançou, que a empresa alcançou, que vocês têm na mão, decidir um negócio. Agora, que uma decisão como essa não sirva para alguém daqui a pouco pular nas costas do outro, ou a favor ou contra, sobre esse assunto, porque qualquer um, prefeito, procurador e vereador, hoje tem o poder da caneta quase igual para decidir sobre esse processo, né? Eu quero deixar muito claro, né, e falei em todas as minhas manifestações sobre esse projeto. Eu quero que dê certo. A minha ideia é que dê certo todos os negócios que venham querer se instalar em Camaquã, todos os empreendedores que queiram empreender em Camaquã, que dê certo. Mas nesse projeto, com todo respeito, eu não acredito. Porque são muitas incertezas, muitos questionamentos, muitas inseguranças, e eu, como vereador, com a responsabilidade que eu devo ter, eu não acredito nesse projeto. E não acredito no projeto apresentado pela empresa, né? Mas, como disse, torço para que todos os projetos dê certo. Eu espero, né, e eu votarei contra, e essa é a minha posição firmada, votarei contra o projeto, mas eu espero que todos os vereadores, independente de votar sim ou não, votem sim de acordo com as suas convicções. É isso que nós precisamos. Mas que investiguem, que analisem, que busquem informações sobre isso. E não votem apenas porque alguém pediu para votar.
Né? E é preciso ficar claro, ontem eu falei na sessão, eu lamento quando se tem, e isso me causa uma insegurança sobre votar com as suas convicções, porque nós tivemos um vereador na semana passada, e eu falo aqui o vereador Moser, do PSDB, que é da base do governo, que numa entrevista disse que o Poder Executivo manda na Câmara de Vereadores. Né? E isso me preocupa muito, sobre esse projeto e todos os demais projetos. Né? Eu discordo. No meu mandato, o Poder Executivo não manda, e a presença do Fabiano aqui, na Câmara de Vereadores, para esclarecer e dialogar, demonstra também que eu acredito que não manda. Né? Mas isso que eu peço, que nesse projeto, que é um projeto de alta indagação popular, é um projeto também que visa, né, a discussão, o interesse público, porque também pode ser que o município não tenha nenhuma perda, nenhum dano financeiro, embora possa depois, né, na justiça se buscar isso. Nós também estamos trabalhando com relação ao interesse público, com a esperança das pessoas, de vir empresas para Camaquã, como outras vezes se levantou a esperança, se levantou a expectativa e não se concretizou. Não se deu, certo. Bom, o procurador, suas considerações. Eu primeiro quero dizer a todos que me sinto absolutamente tranquilo nesse cenário que se estabeleceu, porque vejo que, além da Procuradoria, além da Secretaria da Indústria e Comércio, na pessoa do secretário Clayton, além da preocupação externada pelo prefeito Ivo, pelo vice-prefeito Abner, tem vereadores investigando a fundo para decidir se o cenário é de conceder esse terreno ou não. Isso é muito bom. Isso dá. A gente tem a tranquilidade de que estão se buscando preservar o que eu, como procurador, o que o prefeito e o que o Vitor, como vereador, tem que cuidar. O interesse público do negócio. E é nesse cenário que a gente fica bem tranquilo também que, uma vez não existindo a pretensão firmada do governo dizer eu quero sim que esse projeto aprove a qualquer preço, a partir daí não existe nem derrotado, nem vencedor. Não existe base, não existe oposição, nem situação. E sim, existe um debate aberto, com documentos sobre a mesa e uma decisão final que vai ser absolutamente tranquila para ambos os lados. Eu gostei muito, viu? Eu gostei muito. Esse programa de hoje aqui valeu por muitos, assim, pelo debate bom que vocês dois fizeram, esclarecendo a comunidade, e eu tenho absoluta certeza que qualquer pessoa que perguntar, todos estão torcendo para que as coisas aconteçam. Só que quando há dúvida, o melhor é caldo de canja, né? Galinha, e muita tranquilidade nesse momento. Doutor Fabiano Ribeiro, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, vereador Vitor Azambuja. A gente volta a falar a qualquer outro momento sobre isso e vamos acompanhar atento aí a decisão dos colegas vereadores, aí da turma dos vereadores, sobre esse assunto.